Boa noite, doutor, tudo Boa bem? noite, tudo bem, Fábio? Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Obrigado, viu? Doutor Marcelo, olha, muitas pessoas enviaram questões aqui para a gente, porque me parece que uma das coisas que, com certeza, o Congresso Nacional não entendeu é que a comunicação é um ponto muito importante. E a população brasileira não entendeu ainda quais foram os pontos principais dessa reforma trabalhista. Sabe-se que foi uma pressão para que o Congresso votasse o mais rapidamente possível, mas não se sabe quais foram as mudanças. O senhor poderia, por favor, pontuar rapidamente assim as principais mudanças que tivemos nessa reforma? Boa noite, Fábio. Eu entendo que compartilho da sua opinião de que foi muito acelerada essa alteração, né? Ela não houve assim o mesmo estudo, a mesma discussão que houve, por exemplo, na alteração do novo Código de Processo Civil. Tá? Pontuando assim de forma genérica, eu acredito que toda essa reforma ela veio para precarizar o direito do trabalhador e, de outro lado, permitir ou flexibilizar que o empregador possa fazer um acordo individual com o seu funcionário. Entretanto, nós sabemos que a realidade do país é um pouco voltada para a questão econômica. O meu papel aqui hoje, eu acredito que eu só tenho condições de responder na questão técnica, da influência das medidas na questão jurídica. Na questão econômica, né, eu entendo que, ou eu esperava, pelo menos, que o Congresso ou os legisladores tivessem feito um estudo, né, da efetivo impacto dessas alterações na nossa economia e na vida de todos os trabalhadores. Já que o senhor citou isso, né, juridicamente falando, muitas pessoas acham que a CLT já estava, de certa forma, obsoleta. É a sua opinião também? Olha, eu acredito que era necessária, sim, algumas alterações, algumas atualizações. Não entendo que essas alterações que foram colocadas sejam para uma evolução, e sim, como eu disse, para uma redução de direitos dos trabalhadores. Obviamente que o discurso do governo é para que possibilite novos empregos. A questão que eu coloco aqui é que tipo de emprego que nós teremos. Se serão precários em relação aos que nós tínhamos hoje ou não. Há que se discutir também se isso vai gerar ou não empregos. Se essa alteração vai permitir, sim, um desemprego maior, a troca de 5 funcionários por 4 no mesmo posto de trabalho, já que o banco de horas ficou permitido de forma individual entre o empregador e o empregado, o que antes era feito através do sindicato. Okay. Como que isso pode ampliar, vamos dizer assim, a vulnerabilidade do trabalhador? Por exemplo, muitas pessoas têm questões com relação ao 13º salário. Nesta reforma, permanece o 13º salário? O 13º salário permanece. O que possibilitou que, através de acordos coletivos do sindicato, o parcelamento disso. O que permite, o que obriga, sim, é o pagamento nominal do 13º. Entretanto, ele permite uma negociação da forma de parcelamento desse 13º. E aí, se você analisar isso de uma forma bem ampla e começar a colocar situações que podem acontecer, eu posso te dar um exemplo aqui, né, de como você pode precarizar esse 13º, mesmo que ele esteja garantido na legislação. Você pode, por exemplo, através de um acordo coletivo de uma determinada categoria, essa categoria permitir o parcelamento em 12 vezes desse 13º, que já desfigura totalmente qual é o seu objetivo. E aí eu posso demitir um funcionário que ganhava R$2.000, contratar um outro que ganhe R$1.700 e parcelar o 13º em 12 vezes. Eu vou gastar os mesmos R$2.000, mas o empregador não pagará mais um 13º. Ele reduziu esse custo que ele tinha de uma forma, obviamente, que ao longo do tempo que ele vai precisar para fazer essa alteração. Ok, vamos continuar essa conversa daqui a pouquinho, quando o senhor toma uma água.
Doutor Marcelo, olha, eu separei aqui uma pergunta que chegou da cidade de Registro, aqui em São Paulo. É da Cristina. Ela pergunta o seguinte, ela fala, Fábio, boa noite. Eu gostaria de saber se essa reforma interfere diretamente no contrato de quem já está trabalhando. Sim, interfere sim. O empregador pode fazer um aditivo contratual, alterando, inclusive, uma nova modalidade aí dos contratos de trabalho, que é o teletrabalho, né? Que é o trabalho home office, o famoso home office que foi regulamentado. Então, por um acordo entre o empregador e o empregado, pode ser alterado o contrato de trabalho, inclusive com essas alterações propostas. Quer dizer, na verdade, acrescentou-se essa questão do home office que não existia, não é isso? Na verdade, existia a possibilidade de trabalho em home office nas mesmas condições que um trabalhador que trabalha no escritório ou no estabelecimento da empresa. Tá. O que possibilitou agora, o que na minha opinião é uma redução drástica de direitos, é a questão de que o funcionário que vai trabalhar em home office, ele não terá direito às horas extras. Então, ele pode ser cobrado, ser monitorado hoje. A tecnologia hoje nos permite monitoramento remoto de forma extremamente fácil. Você tem aí os aplicativos e todos os programas de computador para facilmente fazer isso. E também você pode cobrar o funcionário por uma produtividade e de forma remota. E aí, volto ao exemplo, né? Como o banco de horas pode influenciar na quantidade de funcionários que você tem, o trabalho remoto também. Hoje você pode ter 10 funcionários que produzem uma determinada quantidade de trabalho, uma produção que possa ser feita de qualquer localidade, que você pode substituir esses 10 funcionários por 8 que faça sua casa, onde você não vai ter outros custos inerentes à manutenção do estabelecimento. O pagamento do aluguel do seu escritório, o pagamento de todas as despesas para a manutenção do estabelecimento. Isso ficará estipulado em um acordo entre o funcionário, empregador, e as despesas com o computador, aquelas despesas inerentes à prestação de serviço, ficará estipulado nesse contrato. Tá. É um contrato como se fosse um contrato de prestação de serviços, para se ter uma ideia. Não, é um contrato de trabalho, onde você trabalha na sua casa. Tá. Olha, tem uma pergunta muito interessante aqui, a pessoa não se identificou, mas diz, olá, Fábio, boa noite, eu queria saber se a contribuição assistencial mensal vai acabar também. Sim, ela deixou de ser obrigatória. Entretanto, o funcionário ele pode optar por manter a contribuição sindical. No caso, a pessoa que não optar não é mais descontada a folha de pagamento. Não é Seria obrigado, basicamente não isso. é mais obrigado. Mas as empresas são obrigadas a comunicar isso? Então, o funcionário é que tem que optar por manter a contribuição. Por manter. Por manter Ele a tem contribuição. que falar ao contratador exatamente isso. Sim. Eu opto por manter. Por manter. Evidentemente, nós sabemos aí que a grande maioria vai optar por não ter esse desconto, né? E que isso acaba enfraquecendo os sindicatos e, consequentemente, precariza também as relações. Tá. Olha, tem uma pergunta aqui chegando também. Primeiro, os parabéns pelo programa. Eu queria que vocês colocassem o nome e a localidade, porque não vem aqui pelo WhatsApp, tá bom? Fábio, eu gostaria de saber do doutor Marcelo se o funcionário público também está dentro desta lei nova da CLT. Olha, os funcionários CLTistas, sim, né, já contratados no regime de CLT. Agora, os funcionários que já passaram por um concurso, já estão regulamentados, eles não vão se submeter a essas alterações. Ok. Agora, entretanto, isso vai influenciar, obviamente, nesses funcionários, na questão da terceirização e outras coisas. Quer dizer, então pode... Pode diminuir a quantidade de concursos, etc. E tal. Uma outra pergunta, doutor, seria com relação à questão das férias, né? Houve uma modificação com relação às férias. Explica para a gente como é que ficou exatamente essa questão das férias. Particularmente essa alteração eu acho muito boa, porque ela permite você fracionar em três períodos as suas férias, desde que um desses períodos seja de mínimo de 14 dias e os demais no mínimo de 5.
Então, na prática, ele, desde que tenha a concordância do empregado, ele pode ser fracionado dessa forma. E eu acho que é interessante essa alteração. Também com relação ao FGTS, houve alguma mudança? O FGTS continua da mesma Preservado. forma, preservado. Entretanto, o que pode influenciar é na multa em caso de rescisão. A CLT, essa reforma permite que tenha-se um acordo entre o empregado e o empregador em caso de vontade mútua aí de rescisão, onde a multa dos 40% pode ser reduzida a 20%. E é importante destacar que, nestes casos, o empregado ele vai ter direito a sacar 80% do que está depositado, e não 100% no caso de uma demissão. Entendi. Contratos temporários, aqueles colaboradores ou funcionários que são contratados por um determinado período, o que fica diferente com esta nova reforma? Olha, com essa nova, assim, basicamente essa alteração veio com a alteração da Lei 13.429. Tá. Que foi da questão dos trabalhos temporários, onde você permite, inclusive, PJs ou a quarteirização desses funcionários, onde, na verdade, eles nem seriam funcionários, eles poderiam ser PJs ou até funcionários de uma terceirizada ou quarteirizada. Então, no caso dos contratos temporários, essa alteração já tinha acontecido anteriormente, e foi em março. Entendi. Tem uma pergunta muito interessante aqui do Adão de Cajamar. Eu acho que vai mais... Eu sei que a sua resposta vai ser na parte jurídica, mas a pergunta dele, do Adão, é o seguinte: doutor Marcelo, a reforma trabalhista, do jeito que foi aprovada, vai gerar mais empregos, na sua opinião? Olha, eu não sou especialista em economia, muito pelo contrário. Eu trabalho simplesmente como advogado. Na minha singela opinião, eu acredito que não. Caso ele venha gerar uma quantidade maior de emprego, refletirá apenas nos números, mas será de forma bem precária comparado ao que nós temos hoje. Pois é, a minha pergunta, na verdade, até utilizando a pergunta do nosso telespectador, giraria realmente em torno da questão jurídica, porque para o empregador ficou mais fácil ter funcionários, eu acho que é mais ou menos isso que o nosso telespectador quer saber, Sim. ou ficou pior porque, de uma maneira geral, nós estamos fazendo uma análise, juridicamente falando, de todo o trâmite do que nós tínhamos da lei e como ela ficou agora. Mas, assim, a pergunta seria, com relação, por exemplo, à contratação de novos funcionários, isso está motivando os empregadores, do ponto de vista jurídico, a ter novos funcionários, porque facilita, de alguma maneira, essas contratações? Algumas alterações você pode interpretar dessa forma. Você falar que o custo do funcionário ficou menor, Okay. Então você vai estimular a contratação de mais funcionários. Entretanto, eu não sei como é que vai funcionar essa questão de reação em cadeia aí na parte econômica. De outro lado, você também tem as alterações que pode reduzir a quantidade de funcionários. Na questão da permissão do banco de horas, né? Na questão do trabalho remoto. Então, inclusive trabalhos, modalidades diferenciadas que foram criadas que podem reduzir a quantidade de funcionários para que se execute a mesma quantidade de produção. E no caso, por exemplo, das ações na Justiça do Trabalho, há alguma modificação com relação a isso? Sim, ficou um pouco mais caro para o reclamante, né, que é o empregado, principalmente na questão de custas. Hoje não existia, não existe ainda, a sucumbência, que é os honorários da parte contrária. Quando você perde um processo, você tem que arcar com a parte dos honorários do advogado, da empresa, por exemplo, e agora passa a ter na Justiça do Trabalho também. Então, o funcionário que ingressa com uma ação trabalhista, digamos que ele pediu lá, nos pedidos dele, ele pediu R$100 mil de direitos que ele acreditava que tinha direito. Entretanto, ele não conseguiu provar os R$100 mil. Né? Ele conseguiu provar apenas R$30 mil. Sobre esses R$70 mil que ele deixou de ganhar, ou que o benefício econômico que foi gerado através da defesa do outro advogado, ele vai ter que pagar ali entre 5% a 15% de honorários, que vai ser descontado do crédito dele. Entendi. E
tem um detalhe, se ele não tiver crédito, pode ser descontado de uma outra reclamação trabalhista que ele tenha eventualmente proposto. Que coisa, não? Olha, Marcelo Figueiredo, o advogado trabalhista, obrigado pela sua presença, Eu que doutor, nessa agradeço. noite. Foi muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Obrigado. Muito obrigado.